a Tamires do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Mulher com Brânquias. Mulher com Brânquias é um lançamento independente de 2017 da autora Patrícia Baikal e é um realismo mágico nacional, então, que vai contar a história de uma mulher que começa a ter algumas visões um pouco estranhas e que vai bagunçar um pouco a vida dela. Aqui a gente vai conhecer a Rita, ela é uma professora universitária, ela tá dando aulas ali num emprego recente e ela também tem uma loja que é a Porcelanas e Cia. Ela tem vários planos pra esse negócio dela, ela tem uma irmã que é super próxima dela, ela tem um relacionamento estável, só que um belo dia durante a aula ela começa a ter uma visão muito estranha de uma sombra cruzando pela parede. Essa sombra se transforma em um enorme peixe e esse peixe começa a interagir com ela. Essa alucinação começa a trazer consequências pra ela porque esse não vai ser o único momento onde isso vai acontecer e ela vai começar a questionar a sua sanidade e algumas transformações que também estão acontecendo no seu corpo porque ela não entende o que está acontecendo ou se aquilo que ela está vendo de alguma forma é real. Algo na família dela também vai acontecer que vai fazer com que ela tenha que revisitar o seu passado, o lugar onde ela cresceu, alguns familiares, e isso vai começar a desenterrar algumas histórias que no primeiro momento talvez não vão fazer tanto sentido, mas que acabam se conectando de alguma forma. Se tratando de realismo mágico, a gente já sabe que é impossível ter todas as respostas ou ter explicações plausíveis para absolutamente tudo. O que a Patrícia faz aqui é fazer com que o leitor questione durante todo o livro se aquelas coisas que a protagonista, que a Rita está passando, realmente estão acontecendo com ela ou se ela está tendo uma alucinação e aquilo não faz sentido. Você passa por todo o livro e mesmo nos últimos capítulos você ainda não sabe direito o que está acontecendo. Isso deixa a gente instigado a descobrir mais o que vai acontecer. Tem um certo momento do livro onde certas coisas começam a se moldar. Eu fiquei pensando, por que isso tá aqui? Isso talvez não tenha conexão com a história principal, mas tem. Eu gostei muito da forma como a autora conduz essa narrativa porque é quase como se ela tivesse o tempo inteiro com o pé no freio. A personagem começa a ter uma alucinação e você começa a pensar que aquilo vai desenrolar em algo catastrófico e a autora trava a narrativa. Você passa por um outro episódio, parece que vai ter um estopim e novamente a autora desacelera a narrativa. Isso vai fazendo com que cada vez que algo boom começa a acontecer, você fique esperando que algo ainda maior se desenrole daquilo depois e, portanto, é uma escrita que acaba conduzindo o leitor muito bem durante as páginas desse livro. É um livro curto, portanto é uma leitura rápida. Por trás dessa história que pode parecer um pouco maluca, dessa mulher que tá tendo essas alucinações, essas transformações que ela tá passando, existe uma série de coisas que estão levemente tapadas na superfície desse livro. Questionamentos de relação familiar, de relações de abuso, de questões psicológicas, e isso aos poucos vai se revelando enquanto você vai desvendando alguns dos segredos dessa trama. Uma coisa legal sobre essa protagonista é que ela se conduz muito bem durante o livro também. Ela não perde completamente a consciência em nenhum momento e é como se ela não quisesse que aquilo realmente estivesse acontecendo com ela, porque ela não quer se sentir louca, mas ao mesmo tempo ela também quer que esteja acontecendo, porque isso vai fazer com que a vida dela não seja tão ordinária, não seja tão comum, que ela tenha algum diferencial. Então, enquanto ela tenta fugir daquilo, ao mesmo tempo, às vezes ela tenta puxar aquilo pra ela, pra que a vida dela tenha algo diferente. Apesar dela ter uma vida que é bacana, uma vida que é legal, ela tem uma relação estruturada, mas aos poucos também a gente vai descobrir que essa estrutura que ela tem hoje é uma estrutura que foi construída. Então as coisas que acontecem com ela acabam fazendo algum sentido quando as coisas se linkam com a relação familiar que ela tem. Eu sou uma leitora que gosto muito de receber explicações pelas coisas, então o realismo mágico pra mim sempre foi um desafio. Mas eu aprendi a fazer a minha paz com esse gênero quando eu encontro nele obras inteligentes. Porque não adianta nada você construir um cenário que é completamente louco e aquelas coisas não fazerem sentido, porque aí você simplesmente tá se usando o gênero pra esconder a falta de capacidade de construir elos bacanas. Mas eu achei que a Patrícia construiu isso muito bem aqui. Tem algo super interessante sobre esse tipo de final que é apresentado aqui, que é como a gente não tem todas as explicações, como a gente não tem uma resposta certeira, o final fica aberto pra interpretação. Quando a gente tem um final aberto pra interpretação, a gente tem um final que, na verdade, cabe a cada leitor. Cada leitor vai ter a oportunidade de interpretar essa história de uma forma. Eu sei que para algumas pessoas isso é um problema, porque tem gente que não gosta de finais abertos, então esse é um gênero que acaba gerando uma relação meio de amor e ódio, e que você tem que estar disposto realmente a encarar uma história e a entrar sabendo exatamente disso. Quando você tá falando de realismo mágico, as coisas não vão ser entregues pra você numa bandeja. Faz parte da
relação com o gênero, que você esteja disposto a ficar aberto, encontrar coisas que vão ficar abertas pra interpretação. A gente tem aqui meio que dois finais. No primeiro final eu já tava convencida, mas eu gosto muito do que a autora faz no segundo final também, que é nos apresentar uma outra perspectiva também do que tá acontecendo e abrir um leque de opções pra gerar essa discussão, porque quando você lê a primeira parte do livro e chega até o final, parece que é muito óbvio o que tá acontecendo, de certa forma. Mas aí a autora toma um desvio pra que a gente repense algumas coisas. Quando eu terminei de ler esse livro, eu me lembrei um pouco de O Papel de Parede Amarelo, que é uma obra super interessante, que é uma obra que também merece ser lida e que brinca um pouco com essa questão psicológica de você não saber se o que tá acontecendo é real ou se é algo que tá acontecendo na sua cabeça. É uma obra que marcou, né, gerações, que virou um clássico aí. Eu li, acho que em 2016, e acabou vindo na minha memória quando eu comecei a pensar sobre as certas coisas que tinham acontecido em Mulher com Brancas. A autora também tem um outro livro publicado, que é Mariposa. Eu já tinha ouvido falar de Mariposa há um tempão atrás e eu não tinha feito a conexão que era da mesma autora. Eu só vi depois que, quando eu baixei o e-book, que apareceu como sugestão, então pra que eu adquirisse Mariposa, que eu fiquei com curiosidade de ler, pra ver se ela usa os mesmos artifícios, pra ver se a história é tão interessante assim, e eu acabei curtindo bastante a leitura de Mulher com Brânquias. Foi um pouco de surpresa, porque realismo mágico pra mim é sempre um mistério, assim, eu sempre entro com um pouquinho de pé atrás, que é um gênero que acho que exige ainda mais do autor mostrar que ele sabe conduzir a história que ele tá contando, porque, como eu falei no começo do vídeo, é muito fácil você transformar algo louco em algo mais louco ainda, não dá explicações de justificar isso com realismo mágico. Eu acho que a Patrícia fez um bom trabalho aqui construindo uma história que faz sentido, mesmo que certas coisas não façam sentido. Teve uma coisa só que me incomodou um pouco durante a leitura, que alguns personagens são inseridos ou tirados da trama de forma muito abrupta, e a autora escreve como se fosse algo natural e não necessariamente eu senti que aquilo estava sendo natural ou que estava sendo uma reação válida. Esse livro vai se passar no Brasil, em Minas Gerais e em Brasília, então a gente tem uma história que passa aqui no Brasil, que torna ainda mais interessante. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade quando o livro trabalha um pouco de sotaque ou de trejeitos do local, se isso não fizer parte do contexto central da história, e esse livro não traz isso. É bacana porque não fica o tempo inteiro martelando isso ou apresentando sotaque pra dar uma quebrada no ritmo, que é como eu sinto, pelo menos quando acontece. E aí fica aqui então a dica pra vocês, se vocês quiserem conhecer uma autora nacional que tem uma escrita bacana, que tem uma proposta legal pra apresentar, que tá aí disponível por um preço super baratinho na Amazon. O livro tá R$ 7,90, se eu não me engano, então tá super acessível e vale a pena dar uma chance e conferir essa história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o seu joinha, aproveitar aí que estamos no comecinho do Veda, já liga o seu sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, os 31 vídeos que estão saindo durante este mês de abril. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!